No dia 21 de janeiro em Brasília, foi lançado um documento muito importante para as nossas comunidades de fé, o Guia de Direitos dos Povos de Matriz Africana e Afro-Brasileira, com mais de 100 páginas repletas de orientações sobre os direitos assegurados pela legislação brasileira. O lançamento aconteceu no Teatro dos Bancários, no Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, data que lembra a luta pela liberdade de crença, e presta homenagem a Yalorixá Mãe Gilda, vítima de intolerância religiosa no Brasil. O canal Feito no Santo esteve presente nesse belo e necessário evento. Estar ali foi mais do que acompanhar uma atividade institucional, foi reafirmar o compromisso do nosso canal com a valorização, a defesa e a visibilidade das religiões de matriz africana. Canal Feito no Santo.
Fica você também. Bom, para começar, eu queria que cada uma de vocês se apresentasse, falasse um pouco da nação e do movimento que vocês representam aqui. E eu volto daqui a pouquinho com alguma pergunta para vocês. Eu vou passar o microfone para Jacira, que vai começar falando e assim a gente vai seguindo. Boa noite. Boa noite. Benção, Otubá, Irimirê, os nossos mais velhos, os mais novos. Hoje, quarta-feira, né? Dia do nosso pai Xangô, em algumas casas também comemora a mamãe Yansan, né? E que Papai Ogum já abriu os caminhos. Abriu o caminho que faz um ano que foi pensada esta obra-prima, não é? Que o Sindicato dos Bancários de Brasília nos convida para participar deste marco histórico a partir da edição dessa publicação. Essa publicação é de muitas mãos. Eu gostaria também de registrar o primeiro que pensou a publicação, que foi o designer Igor. E todo o processo nós tivemos
é o Daniel, né, que finaliza essa edição, a questão do design, as fotos, o jornalista Luiz Alves, né? E a edição desta publicação começa com o nome Cartilha, né? E a gente vai pensando, pesquisando, onde a gente chega ao nome Guia. Aí eu pergunto ao senhor Eduardo Araújo, né, que é o presidente daqui do Sindicato Jornalista, Guia? Eu falei, tem muito guia, né? É um nome, não é muito... nomes que se colocam em algumas publicações. Aí ele pegou e fez assim, mães, ele só me mostrou uma conta, e o cara, esse é meu pai. Fica todo, né, tímido. Então, o guia tem duas interpretações, né, com a homenagem, com todo o respeito, a valorização desse sagrado, né, que a gente usa, e também o guia como uma publicação onde você vai encontrar as leis, os espaços que você, praticante, filho ou não, que sofra e seja vítima desse racismo religioso, né, que infelizmente nós temos no Brasil. E esta publicação traz também uma homenagem a toda a ancestralidade, uma homenagem como respeito desse processo histórico que nossos ancestrais, nossos pais, nossas mães, nossas bisavós lutaram para a permanência desse culto, o nosso sagrado, que é a religião de matriz africana e afro-brasileira. E trazer este projeto para dentro de um sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras bancárias e bancários foi um outro desafio, né? Porque, como nós, do movimento negro brasileiro, em particular, nós mulheres negras, sabemos o que significa manter esta pauta racial dentro de qualquer organização civil. E esta nossa trajetória, que veio antes e durante e o após, fazer hoje, 21 de janeiro, Dia Nacional de Combate à intolerância religiosa. E foi uma luta que a gente vem trazendo de entender que essa intolerância religiosa, e nesse guia a gente também trata, de que a gente não quer para si e para todos nós, e esse o nosso sagrado, que haja tolerância. A gente quer respeito de cultuar o que a gente acredita. Uma população de mais de 60%, né, que nós somos, de negros e negras, e que não precisamos pedir licença por educação, porque os nossos nos ensinaram assim. Agora, nós exigimos o mesmo espaço, os mesmos direitos de professar essa nossa religiosidade. A maioria são mulheres, né, na nossa religiosidade, são maiorias de iabás, que cuidam, né, também do nosso alimento, a G1, que serve para os nossos orixás. E todas as nações, com cada um com a sua denominação. Jacira, jornalista, 75 anos, ter esse presente de colaborar nessa edição, não é? Colaborar e trazer o nosso companheiro Eduardo e o companheiro Arthur Antônio, né, e Luiz, foram os que pensaram essa publicação. E o Eduardo, nesse espaço aqui, nós estamos gravando, Arthur, para fazer o documentário. E o Eduardo chega, né, sorrateiramente, como vocês conhecem, quem tem aproximação com ele. E aí, aparece lá onde?
lá conversar conosco na segunda-feira para você assumir esse projeto que se tornou hoje realidade. É o Guia dos Direitos dos Povos de Matriz Africana e Afro-Brasileira. Muito axé. Gostaria também, neste momento, a pedir licença às senhoras. Gostaria de chamar a Eked, a Joé, Naimé, França. Por favor, aqui, só aqui um instantinho. Não é para vir aqui. Eu gostaria de fazer uma homenagem à mãe Obagiró, né, que é a mãe dela, Carnal Jacira França, doutora Jacira França, e que nos deixou há alguns anos e que foi uma grande filha, né, das casas Ilhaxé Baranigi. Entrego esta publicação para você, em nome de todo o nosso carinho e respeito à sua mãe, Obrigado. Pessoas, eu sou a Camila Lima das Neves, advogada, retirante de Salvador da Bahia, que mora em São Paulo há 7 anos, mas que morou no ano de 2023 a 2024 aqui, fazendo a incidência no governo Lula. Trabalhei no Ministério das Mulheres por um período de 1 ano. E lá foi bom para eu que eu pudesse reverberar várias coisas, incluindo o âmbito pessoal e profissional. Brasília foi uma cidade assim de uma divisão de águas absurda, né? Cruel, não vou deixar de dizer isso. Mas hoje eu vindo para Brasília para fazer outras incidências e trabalhar na advocacia H6, que exerce a sede aqui no sindicato, né, próximo ao sindicato, eu tenho uma outra visão de vida e, assim, com muita humildade, eu sei que em alguns momentos das nossas vidas a gente passa para aprendizado, né? Não só pessoal, como profissional. E eu estou muito feliz de estar aqui novamente, junto aos meus pares, fazendo incidência junto com o presidente do Sindicato dos Bancários, o Araújo, que é uma pessoa que sempre me acolheu, que eu acredito sim que acredita no meu trabalho. E antes de que a gente possa estender a nossa comunicação, pelos dias de hoje eu não poderia saudar Exu, o mensageiro. Claro, Exu! Que tudo vê, que tudo sabe, é o nosso norteador de boas comunicações, de boas decisões. É o ser que eu tenho muito carinho e que tudo que eu me projeto a fazer, eu não posso deixar de consultá-lo. Também nessa mesma premissa, eu não poderia deixar de reverenciar o casal da Justiça, o casal do Dendê e o Parreio Oiá. Cabeceleiro. Então eu fico assim muito feliz dessa data estar uma plena quarta-feira junto com pessoas de enfrentamento. Acredito aqui que estejamos num reduto seguro de fala, de reflexão, e que daqui a gente possa realizar algumas incidências em prol de políticas públicas, né, em face do nosso povo, que enfrenta, considerando Brasília e todo o território do Distrito Federal, um território complexo, violento, racista religioso, por conta de toda a política que a gente vem atravessando, de todas as nossas vivências. Então é necessário a gente ter um novo olhar, se proteger em reduto seguro e continuar na luta. Porque, gente, não há mais espaço para retrocesso. Nós não podemos mais achar normal sofrer violações, violências em face dos nossos corpos negros, por tudo que a gente acredita, numa premissa de profetizar nossa fé e achar que isso é normal e que vai passar. A gente precisa ir para frente. E ir para frente se constrói com política, além de política efetiva, constrói com os nossos pares, em reduto seguro, em fortalecimento e em campo de estratégia, para que a gente possa avançar e fazer, sim,
não sei se fazer uma nova África, mas pegar a estrutura que a gente tem com pessoas aliadas, dispostas, para que a gente possa construir uma situação exitosa em prol dos nossos. A cartilha ela veio no momento da minha vida de chegada aqui no escritório. Foi logo quando eu tinha saído do Ministério das Mulheres e ali pedindo ancestralidade a Exu, em adoecimento, eu exerci burnout, estando lá no governo federal. Governo esse que eu acreditei e continuo acreditando, porque eu acho que quando a gente projeta as nossas energias, boas coisas acontecem para nos realizar. E eu queria estar lá. Só que eu, quando vi que lá engrenava em uma política assim diferente, de que eu não poderia participar de determinados lugares, nem de executar políticas em prol de mulheres negras, de meninas e mulheres sobreviventes de violência doméstica e familiar, sobreviventes e vítimas de violência de Estado, ali para mim não me cabia mais. E eu sei que é necessário a gente continuar na nossa luta de desenvolver um mote de políticas públicas, mas no nosso território, com pessoas que possam acreditar de face do nosso trabalho. E um dos ensinamentos que eu tive é que você pode estar em qualquer lugar, mas você jamais vai brilhar no lugar que não é devido, que não é correto para você. Então, a cartilha ela chegou para mim como um presente. Chegando aqui no sindicato, começando a desenvolver, junto com a minha companheira Jacira, junto comigo, né, como apoio e total confiança no nosso trabalho através do presidente. E aí a gente criou uma proporção grande, porque não era a intenção só levar o guia como legislações. Né? Legislações a gente tem, algumas são efetivas, outras não, mas a gente quis passar uma ideia de que, olha, tem legislação tanto no âmbito nacional, federal promulgada, mas a gente também encontra aqui nesse território legislações do Distrito Federal. A partir de uma engrenagem, a partir de incidências necessárias, a gente consegue sim fazer articulação, provocar órgãos, né? Para que a gente tenha resposta. E aí a gente tem todo um arcabouço vasto de provocar, não só o Ministério Público, mas, enfim, dependendo da situação, Tribunal de Contas, delegacias, porque, assim, os servidores que estão lá do outro lado, eles não podem e não devem se privar de realizar os trabalhos deles. A essa compreensão, a essa casa, a esses bancários, a esse sindicato, de poder nos trazer aqui e trazendo a cada uma de nós que estamos aqui, trazer a verdade também para que o público externo que não nos conhece passe também a nos conhecer, né? E uma maravilha está aqui, coletivo das IAs, aqui eu estou representando o coletivo das IAs, esse coletivo que me fortalece, esse coletivo que se fortalece, esse coletivo que se abraça, que se acolhe e que acolhe aqueles que precisam de ser acolhido. Então esse coletivo é um coletivo que vem trabalhando dioturnamente em Brasília, fora, na Bahia, no Rio, São Paulo, aonde chama. Quando não vai todas, vai uma representar, vai 3, vai 4, mas estamos todas nessa representação de acolhimento também. E eu ia fazer uma fala, mas quando eu abri o guia, que é uma maravilha, muito obrigado, né? Gente, é impossível não falar disso aqui. É impossível eu não falar da minha casa. Em 2015, quando colocaram fogo na minha casa, eu abro esse guia e me acho aqui dentro. Eu não queria falar sobre isso. Mas eu não posso não falar sobre isso. Porque isso foi uma intolerância. Porque isso foi um racismo religioso. Porque isso doeu, ardeu. Porque isso detonou a minha saúde. Porque é essa intolerância, esse racismo religioso que eu sofri.
Todas nós sofremos juntas. Todo o povo de terreiro do Brasil sofreu. Porque não doeu só na minha pele. Doeu na pele de todas nós. Porque sabemos o amor que temos aos nossos orixás. Sabemos a representação, a representatividade que cada orixá tem para nós dentro da nossa alma. Dentro do nosso axé. A maneira como a gente cuida. A gente cuida da gente, a gente cuida da outra. A gente cuida de nós. A gente cuida do povo. A gente cuida das pessoas que não são nossos filhos. E que a gente acolhe dentro das nossas casas e chama de filho. E passa a ser os nossos filhos. Como se tivesse parido cada um. E passa a ser filho de verdade, porque a gente orienta, porque a gente ensina, porque a gente também educa. Espiritualmente falando, a gente educa as pessoas dentro das nossas casas, nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes. Quantos adolescentes chegam na nossa casa e uma conversa que tem com um aí alorixá, ele sai dali pensando diferente, ele volta para a escola, ele volta a estudar, ele tira da cabeça a vontade que ele tem de se suicidar. Me responda, todas as autoridades aqui presentes, esse nosso segmento é do diabo? Esse nosso segmento religioso, que eu digo que nós não somos religiosos, nós somos um povo que cuida com a nossa tradição, modo, jeito de viver e que cuida das pessoas. Essa tradição é do capeta. Uma tradição que acolhe, que você chega ferido, machucado e você tem colo, você tem banho, você tem água de beber, você tem AG1 na mesa, você senta na mesa para comer. E esse segmento, é isso que andam falando por aí. E você acredita? E você acredita nisso? É triste. Isso é o racismo. Isso é o preconceito. Isso é intolerância religiosa. De um povo que cuida. De um povo que está sempre de braços abertos. E não importa se você pertence ao meu segmento. Não importa. Importa para nós você ser um ser humano. Importa para nós. Então, esse guia, eu gostei, presidente, dessa palavra guia, porque vai nos guiar também os nossos direitos. Os nossos direitos, é aqui também que a gente vai olhar, vai saber como proceder, como vocês passar por uma intolerância, um racismo, por causa da cor da sua pele, por causa do seu cabelo, por causa da sua roupa estampada, colorida. Você vai saber como denunciar. Você vai saber aonde ir. Você vai saber o que fazer. E nós precisamos todos os dias saber o que vamos fazer, sim. Se você tem interesse em adquirir um exemplar do Guia de Direitos dos Povos de Matriz Africana e Afro-Brasileira, deixe sua mensagem aqui nos comentários ou entre em contato conosco. Assim que possível, retornaremos e passaremos todas as informações. Canal Feito no Santo.